Mais uma notícia: segundo o levantamento do Instituto Paraná, divulgado no dia de hoje, tanto Michele quanto Jair Bolsonaro derrotariam o atual governo na eleição presidencial de 2026. Em simulações de segundo turno, o atual presidente aparece com 40,2% das intenções de voto contra 45,1% do líder conservador. Já em um segundo cenário, o chefe do executivo teria 40,5% dos votos contra 42,9% da ex-primeira-dama. Essa pesquisa ainda realizou uma terceira simulação, na qual o principal candidato da oposição seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que acabou empatando tecnicamente com o atual presidente. Esse levantamento entrevistou 2.010 pessoas nos 26 estados do Brasil, além do Distrito Federal, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, e tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Para mais ou para menos. As pesquisas que os nossos comentaristas adoram analisar. Mota, não tenho culpa, eles fazem, a gente tem que analisar aqui principalmente números que acabam nos surpreendendo, né? A gente falou de notícias que envolvem Jair Bolsonaro no âmbito judicial, mas agora uma pesquisa que aponta para as eleições de 2026. Michele e Jair Bolsonaro venceriam a eleição de 2026, claro, de acordo com esse levantamento, derrotando o atual presidente da República. É uma sinalização importante, a gente precisa destacar o quê? Eu estou aqui pensando, será que existe alguma ligação entre a notícia que a gente comentou no início do programa e essa? Porque o Estado brasileiro está se preparando, dizem as fontes sigilosas, não podem ser reveladas, o Estado brasileiro está se preparando para apresentar uma denúncia grave por golpe de Estado justamente contra essa pessoa aí que está como primeiro colocado nas pesquisas para a eleição de 2026? Talvez exista alguma relação entre as coisas. Cabe ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, pensar. Agora, vocês sabem que eu desconfio de pesquisas, né? A única pesquisa na qual eu acredito é a do Datamota. E o Datamota sempre chegou a esse resultado. O Bolsonaro vence em 2026 em qualquer cenário, porque ele é o político mais popular do país. Ninguém chega perto dele em popularidade. Mas a gente tem que ser justo. O mérito não é só dele. O governo atual ajuda muito. Quando a Mota fala que não acredita nas pesquisas, viu, Beraldo? Eu lembro do saudoso Levi Fidelix, quando participava de campanha eleitoral, ele rasgava um jornal e dizia o seguinte: pesquisas? Eu não acredito em pesquisas. Enfim, nunca ganhou nenhuma eleição, mas era curiosa essa propaganda nos pleitos que ele disputou. Mas você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa considerar e destacar em relação a essa pesquisa divulgada justamente no dia de hoje pelo Instituto Paraná? Michele e Jair à frente do atual presidente nesse cenário hipotético, né? Sim, enfim, as pesquisas estão fazendo o seu papel, né, de explorando cenários, até porque é preciso ter elementos para decidir, os partidos decidirem quem serão os escolhidos para concorrer no pleito do ano que vem. É claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem a prerrogativa não apenas por ter sido presidente da República, mas sobretudo porque veio de uma eleição em 2022 em que teve quase metade dos votos. E isso é muito relevante, é uma demonstração de muita força que não será desperdiçado pelo seu partido. Agora, na impossibilidade dele concorrer, o que o partido vai querer trabalhar é qual é a hipótese mais viável para que ele consiga não apenas eleger o presidente da República, é claro que isso é importante, mas sobretudo para eleger a maior bancada, aonde as paixões, né? Porque hoje em dia a política, as eleições têm muito a ver com paixão, muito mais a ver com paixão do que com razão. Então, aonde a paixão do brasileiro estará ali nas eleições de 2026. E para disputar esse amor do eleitor, a gente tem alguns nomes de impacto popular. Pablo Marçal, Gustavo Lima, que se apresentou, Tarcísio de Freitas, que
além de ter um apelo pela memória de ter participado do governo Bolsonaro, mas, sobretudo, com as entregas que está fazendo no estado de São Paulo, especialmente no que tange ao combate ao crime, que ele acertadamente colocou nas mãos de Guilherme Derrite, que, junto com a sua equipe, está fazendo um trabalho importantíssimo e destemido, porque não é fácil você combater as organizações criminosas que sequestraram o Estado brasileiro. E em São Paulo não é diferente. É o berço do PCC, sabemos disso. Então, ele, para o imaginário do brasileiro, é aquele que está enfrentando de verdade a criminalidade. Então, isso tudo conta para a escolha de quem será o candidato. E aí essas pesquisas acabam sendo cada vez mais importantes agora, muito para ir testando as águas, e quando estiver mais perto, realmente para embasar a decisão que os partidos vão tomar. Testando as águas, mas, Dávila, tem um fator que me parece preponderante e fundamental que a gente destaque, né? É a atual situação do país, né? A dificuldade do atual governo, e muitos entendem que talvez esse seja o grande adversário da situação, né? Do candidato que está na cadeira de presidente da República, se ele, de fato, tentar a reeleição. Parece a maneira como as coisas acabaram degringolando fazem com que ele chegue muito desgastado, né? Sangrando, de fato, a um pleito em 2026. Por essa razão que a gente observa esses números nas pesquisas que vêm sendo realizadas, né? Com certeza o governo está sangrando. E como bem disse o Mota, o governo está se auto-sangrando, porque é ele que está causando mal nele mesmo. Porque um país onde nós temos a maior taxa de juros, onde nós temos a maior arrecadação de todos os países emergentes e onde nós temos inflação galopante, isso tira qualquer um da presidência da República. Não é preciso nem fazer muito esforço. Agora, o interessante nessa pesquisa não é quem lidera, quem ganha, mas é justamente o fenômeno dos governadores, principalmente de Tarcísio, porque Tarcísio já está ali empatado tecnicamente com o presidente Lula numa eventual eleição, e com um desconhecimento muito grande ainda da população. Ou seja, mostra que ele tem enorme campo para crescer, porque quanto mais desconhecimento a pessoa tem dos candidatos, maior a chance que ele tem de crescer. E ele já está empatado. Então você pega um governo desgastado, embicando para baixo, um governador em São Paulo entregando o resultado e com um alto grau de desconhecimento da população e podendo crescer conforme se aproxima a eleição, é altamente alentador para a direita. Por outro lado, os outros candidatos também da direita mostram a mesma tendência de alta, na boa avaliação que tem nos seus governos locais, e portanto isso começa a refletir nas pesquisas, alto desconhecimento e baixa rejeição. Tudo isso mostra que a direita tem uma profusão de bons candidatos. E isso é alentador para um Brasil que está cansado de um governo que só desgoverna o Brasil porque colocou a irresponsabilidade fiscal como o seu lema para tentar ganhar eleitores. O truque não vai mais funcionar. Pois é, importante o Dávila ter mencionado a situação que envolve Tarcísio de Freitas, porque após várias notícias afirmarem que Tarcísio teria topado disputar a eleição em 2026, o governador de São Paulo acabou rebatendo essa informação, que foi divulgada pelo jornal O Globo, inclusive, salvo engano, na coluna do Lauro Jardim. Segundo o mandatário, ele não será candidato e não tem interesse em disputar o pleito nacional agora, criticando ainda a notícia, dizendo que ninguém fala por ele, nem mesmo seus aliados. Notícia, claro, de bastidor, né? Tarcísio teria revelado, segundo a nota, viu, Mota, a portas fechadas, a aliados que poderia disputar, teria admitido disputar o pleito em 2026, caso Jair Bolsonaro desse o ok e não disputasse, enfim, caso algo o impedisse de disputar. Mas agora ele vem à imprensa, se manifesta de forma oficial, dizendo que não vai disputar, rejeita o título de candidato à presidência da República e que o candidato dele é Jair Bolsonaro. Uma coisa a gente tem que reconhecer, ele é fiel a Bolsonaro, hein? Tarcísio tem, na minha avaliação, a melhor posição de qualquer político na atualidade hoje no Brasil.
ele tem uma opção muito boa em 2026, concorrer à reeleição como governador, e pode vir a ter outra opção ainda melhor, concorrer à presidência. De uma forma ou de outra, prestem atenção no que Tarcísio já conquistou. Ele é considerado por muitos, por muita gente, talvez pela maioria, como o eventual sucessor de Jair Bolsonaro. Seja em 2026, seja em uma outra data no futuro, essa é uma tremenda conquista. Você, Beraldo, a situação que envolve Tarcísio de Freitas, ora pré-candidato, agora dizendo a todos os jornalistas que não tem essa intenção, não será candidato, e reafirmando que o seu nome para 2026 é Jair Bolsonaro. É o que se espera, né? Uma resposta protocolar, né? Não, ele está ali muito firme, não se deixando levar pela vaidade de embarcar nessas especulações e, com isso, colocar o projeto a perder. Ele sabe que somente no último momento, quando de fato se confirmar às vésperas da inscrição das candidaturas pelos partidos, que Jair Bolsonaro não poderá concorrer. Somente nesse momento, Jair Bolsonaro vai escolher um outro nome para disputar, levando consigo os seus apoiadores. Não adianta querer antecipar essa decisão, porque aí isso só vai gerar desgaste, sobretudo para o governador, que tem em seu governo Gilberto Kassab, o todo-poderoso cacique do PSD, que tem pretensões conhecidas de disputar o governo de São Paulo como sucessor de Tarcísio de Freitas. E isso agora, em 2026, seria extremamente difícil, porque há um consenso de que Guilherme Derrite é o grande nome para concorrer ao governo do Estado, caso Tarcísio de Freitas, de fato, dispute a presidência da República. Pois é, deixa eu trazer uma informação adicional. Há pouco eu mencionei que certa vez o colunista Lauro Jardim do Globo chegou a noticiar essa informação, que Tarcísio teria revelado a portas fechadas o seu interesse, ou pelo menos a sua disposição em disputar a eleição presidencial em 2026, mas a Folha também noticiou, deu essa informação. Tarcísio avisa aliados que aceita disputar Planalto em 26. Informação que também foi publicada pela Folha. Bruno Ribeiro e Ana Luísa Albuquerque assinaram o texto. Você, Dávila, claro, é uma situação embaraçosa para Tarcísio de Freitas, porque muitos apostam que ele seria o nome mais competitivo na ausência de Jair Bolsonaro, mas ele agora marcando presença, afirmando que não será candidato. Mas, claro, é um posicionamento político também de lealdade a Jair Bolsonaro, né? Não, lealdade e cumprindo o seu dever constitucional, que é governar. Ele foi eleito para ser governador de São Paulo. E ele sabe muito bem que qualquer eventual candidatura à reeleição ao governo de São Paulo ou à presidência da República será determinada pelas suas entregas. E ele está entregando. Ele é uma pessoa de entrega. E por isso ele está dizendo praticamente: esqueça as pesquisas, pare de fazer pesquisa, deixa a gente governar e vamos discutir esse assunto mais à frente. Mas evidentemente ninguém deixa ele em paz, principalmente os institutos de pesquisas e nós da imprensa. Pois é, agora rapidinho, quando você menciona o papel dos governadores no pleito de 2026, a gente olha para Tarcísio de Freitas, talvez seja um nome em destaque, afinal, um governador de São Paulo, seja ele qual for, sempre acaba aparecendo nas simulações feitas pelos institutos de pesquisa. Mas é preciso olhar também para outros players, né? A gente fala de Ronaldo Caiado, você menciona Ratinho Júnior, tem outros Romeu Zema de Minas Gerais, tem outros governadores que possivelmente podem aparecer em 26, né? Com certeza, nomes bons. O caso de Ronaldo Caiado, que já declarou que quer sair candidato à presidência da República, está fazendo um ótimo governo em Goiás. É o caso de Romeu Zema, também candidato, hoje pré-candidato, né, do Partido Novo. E Ratinho Júnior, um excelente nome lá no Paraná, que é do partido de Gilberto Kassab, o grande articulador político e talvez hoje a maior figura na articulação política brasileira. Portanto, são todos nomes muito promissores, todos eles apresentam hoje, evidentemente, estão pontuando baixo nas pesquisas, mas tem enorme desconhecimento, mas baixíssima rejeição. E não há nada melhor do que um ano da campanha
você ter enorme taxa de desconhecimento e baixa rejeição. Tudo isso mostra o potencial desses candidatos de crescer. Isso deixa a esquerda completamente atordoada, porque ela não sabe qual vai ser a estratégia da direita. Enquanto na esquerda só tem uma estratégia, a reeleição de Lula, porque qualquer outro vai ser prato cheio para ser derrotado pela direita. Tá, tiro curto para você e para os demais. Na ausência de Bolsonaro, você acha que um outro Bolsonaro deve herdar esse capital político ou isso deve ficar com os governadores? Você, Dávila. Não, eu acho que hoje o jogo vai ficar com os governadores muito mais do que com a família Bolsonaro. Eu entendo que a família Bolsonaro tem um papel relevante a ser cumprido, que é ocupar os espaços principalmente no Senado. Não podemos esquecer que a eleição de 2026 é fundamental ter maioria no Senado e na Câmara para avançar com as pautas importantes que o país precisa. Você também vê dessa forma, Mota, na impossibilidade de Jair Bolsonaro disputar, talvez outras figuras da direita que não tenham o sobrenome Bolsonaro disputem com mais competitividade, talvez por conta da experiência, pessoas que já dirigiram estados, enfim, ex-governadores, é preciso considerar também essa experiência? Eu acho que não se pode afirmar nada, Caniato. Um cenário no qual o presidente Jair Bolsonaro está impossibilitado juridicamente de competir por razões que muita gente considera absurdas, é um cenário imprevisível. Eu vejo com muita reticência essa ânsia de algumas figuras de acharem que, com Bolsonaro fora do páreo, elas vão, de alguma forma, carregar essa bandeira e herdar essa popularidade. A gente não precisa listar aqui os inúmeros casos de pessoas que foram fenômenos eleitorais quando estavam do lado de Jair Bolsonaro e quando se afastaram dele foram reduzidos a nada. Isso você tem que adicionar a esse cenário a revolta que boa parte dos eleitores brasileiros vão sentir por se sentirem privados de fazer a sua escolha. Eles querem votar em alguém, mas essa pessoa está inelegível. Está inelegível por quê? Ela assaltou os cofres do Estado, ela cometeu atos ilegais. Não, ela está inelegível porque ela fez uma reunião. A gente não pode menosprezar esse fato. A gente não pode achar que o eleitor brasileiro é bobinho, é idiota. Bolsonaro não pode competir, então a gente vai botar uma outra figura e fica tudo como antes no quartel de Abrantes. Eu acho que isso não vai acontecer. Só para arrematar, para passar a régua nessa discussão, você, Beraldo, caso Jair Bolsonaro não consiga reverter a inelegibilidade, quais são os caminhos possíveis quando a gente olha para as muitas siglas de centro-direita e de direita na tentativa de escolher o grande nome? Seria alguém com o sobrenome Bolsonaro ou não? Talvez a aposta mais segura seja de um governador, um ex-governador. Não, eu estou com Dávila. Os governadores, eles terão mais capacidade de articulação e fazer uma composição, por exemplo, Tarcísio encabeçando uma chapa, com Ratinho Júnior de vice e o apoio da família Bolsonaro, eventualmente é um cenário que pode vir a acontecer. De outra forma, se houver um Bolsonaro encabeçando a chapa, a gente terá o PL pleiteando essa cabeça de chapa e, de outro lado, a grande federação que tem de reunir progressistas, os republicanos e União Brasil, tornando este bloco um bloco extremamente pesado que vai exigir todo e qualquer espaço possível dentro de uma candidatura de um Bolsonaro à presidência pelo PL.